Então, meus caríssimos irmãos, boa noite. Hoje, dando continuidade às nossas pregações expositivas na epístola escrita por Judas, o irmão, ou melhor, meio-irmão, né? O meio-irmão de Jesus, né? E Jesus, de fato, não teve irmão, teve meio-irmão. Muito bem, mas nós já fizemos semana passada a pregação sobre o primeiro e o segundo capítulo, né? Veja como Deus é maravilhoso, né? Judas ia pregar sobre a salvação, né? Aí, quando ele começou a escrever, escreveu o versículo 1 e o versículo 2, né? Eu li uma paródia, pelo menos uma paródia com isso aqui. Quando Judas tinha escrito, estava escrevendo sobre a salvação, a caneta caiu. A caneta caiu e ele, então, o Espírito Santo foi aquela pausa para o Espírito Santo falar com ele, e então ele percebeu que os crentes da sua época estavam sendo assaltados, a falsa doutrina, a relação da falsa doutrina com o verdadeiro crente é exatamente isso, um assalto. E ele percebeu que os crentes estavam assaltados e resolveu advertir, né? O assaltado na iminência de ser assaltado, né? Ameaçado de um assalto, né? Aí foi que ele então ele agachou, né? Gostaram dessa paródia? Ele agachou e pegou a caneta e voltou a escrever o que o Espírito Santo tinha mandado ele escrever dessa vez, né? Mas o versículo 1 é o versículo, o texto central nessa passagem, né? Porque o fato de Judas dar bom exemplo de humildade, de dependência de Deus, o fato dele dizer que os crentes foram chamados, amados e guardados em Cristo, e finalmente o fato dos crentes serem alvo da misericórdia, da paz e do amor de Deus, sempre aumentando nele, né? Porque a oração de Judas é: o amor de Deus vos seja multiplicado, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, o fato de ele mencionar esses dois primeiros versículos é maravilhoso, porque nos manda uma mensagem de que cada crente está seguro, está já vacinado. Só que sofre, né? Ainda corre perigo de sofrer, porque o crente tem as fases da maturação, né? Então, ele é um novo convertido, daí uns dias ele continua sendo novo convertido, mas um pouco mais crescido, e aí até ele alcançar certa maturidade, ele é presa provisória, né? Porque a Bíblia diz que quem crê em Deus não será confundido. Ele é presa provisória dos falsos mestres, né? Mas Deus não quer que a gente seja. A relevância da epístola de Judas está no fato de que Deus não quer, né? Não é a vontade de Deus que o crente seja
iludido nem por breve tempo, né? A vontade de Deus é que todos os crentes sejam firmes 24 horas por dia, porque nós somos chamados para glorificar a Deus, né? E se a gente for iludido por um minuto, né, é muito perigoso. E tem o perigo também daqueles que não são crentes, mas estão, por assim dizer, se afeiçoando ao Evangelho, né? Aí encontra com um testemunho de Jeová, por exemplo, aí o testemunho de Jeová coloca minhoca na cabeça dele e ele se afasta, ele desiste do Evangelho, né? Mas, de novo, mas se ele for, mesmo que ele ainda não é crente, mas se ele for um eleito, essa ilusão também não é duradoura. Um dia, se ele for um eleito de Deus, predestinado para a vida eterna, uma hora antes da morte, o Espírito Santo vai despertá-lo, né? Uma hora ele vai se deparar com uma pregação genuína da palavra de Deus, com o puro e autêntico Evangelho de Cristo, e naquela hora o Espírito Santo pode salvar a sua alma, né? E usando o termo as palavras de Judas, no versículo 3, ele é salvo e arrebatado do fogo, né? Essa é a nossa missão. O nosso bom testemunho, vivido e falado, serve para isso, para ajudar os que estão na dúvida, quer seja ele um crente imaturo, né? Quer seja ele um incrédulo que ainda é incrédulo, mas seu nome está escrito no livro da vida, aguardando só o tempo da chamada eficaz, quando o Espírito Santo vai despertá-lo por meio da pregação. Deus é fiel ao método, ao meio pelo qual um eleito é salvo, né? Sem pregação, ninguém nunca se converteu sem pregação, né? Porque a fé, embora a fé seja a certeza de coisas que se não veem, mas não é a certeza de coisas que se não ouvem, certo? Lembra, Natan, que nós temos 5 órgãos do sentido. Quais são? Né? Então, a nossa fé não é pelo que vê, mas é pelo que ouve. Amém? Né? Pelo que sente. Deus usa os outros sentidos, né? Então é preciso pregação para que a fé seja suscitada em nós. Bom, mas vamos direto para a nossa passagem. Hoje é o versículo 23, né? O diferencial de Judas nos outros livros, enquanto a gente prega um capítulo inteiro, Judas a gente não podemos pregar o capítulo inteiro, a menos que seja um estudo de um dia rápido, mas uma exposição mais acurada, mais detalhada, uma investigação mais fina, né? A gente não pode, é melhor a gente ir devagar. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por termos o privilégio santo dado por Deus de termos contato com a verdade, com a Tua Palavra. E ao termos contato com a Tua Palavra, com a verdade, o melhor ainda é que o Espírito Santo entre em ação e nos dá o discernimento. E aí Ele usa os
pregadores, para melhorar ainda mais o nosso discernimento, de modo que está confirmado que a fé vem pela pregação. Então, nós agradecemos por nós que estamos aqui para ouvir a pregação. Dá-nos tua graça e esclarece cada vez mais nosso coração, principalmente para que possamos ser um instrumento de Deus para ajudar os que estão na dúvida. Abençoa-nos agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o tema dessa mensagem de hoje é a defesa da fé. Ou, se quisermos ser mais sofisticados teologicamente, vamos dizer a apologética da fé. Né? Apologética é a ciência da defesa da fé. Né? Então, por que a defesa da fé? Né? Porque a necessidade de combater o erro existe desde o primeiro século e agora, de necessário, preste bem atenção nisso que eu vou dizer, e agora, meus irmãos, de necessário passou a ser uma tarefa quase impossível. Por isso que nós vivemos numa época em que é necessária muita dependência de Deus, né? E é necessário muito apego às verdades ouvidas, e é necessário também viver uma vida alicerçada nessas verdades ouvidas, porque se a nossa, eu posso crer na minha mente, eu posso ter certeza de que aquela doutrina é verdadeira, mas se não se torna prática em minha vida, tende a perder o sentido e a influência da nossa vida, porque o nosso testemunho não é só daquilo que nós pensamos ou falamos, é daquela ação que é fruto do reflexo do que nós cremos, né? Se as nossas ações não são resultado do que nós cremos, não causa impacto nenhum na sociedade, né? Nós estamos aqui para causar impacto na sociedade, portanto, é importante, principalmente em relação à falsa doutrina, aos falsos mestres e aos que são ou se deixam influenciar por eles, né? Então, como estamos aqui para ajudar os que estão na dúvida, como diz o versículo 22 aqui, então temos que viver o que nós cremos para que possamos ser um instrumento de Deus poder ajudar. Então, a necessidade de combater o erro existe desde o primeiro século e agora, de necessário, passou a ser uma tarefa quase impossível. Nesse contexto, o que caracteriza o mal nos últimos dias é o abandono destas doutrinas, né? As pessoas estão... Hoje nós vivemos um dia em que a apostasia está crescendo dia a dia, né? Antes era raro a gente ver casos de apostasia. O que é apostasia? Qual é a diferença entre apostasia e heresia? Né? A apostasia na apostasia, a pessoa passa uma borracha e apaga tudo que ele acreditava antigamente e passa a crer em outra coisa ou não crer em nada, porque não existe ninguém que não crê em nada. Até o ateu, a maioria dos ateus diz: eu era religioso, mas um dia eu deixei de ser religioso, agora eu não creio em nada. Mentira, ele crê, né? Ele crê, sim. Ele crê que não existe um Deus real, vivo, que criou todas as coisas e que interage com sua criatura e abençoando ou amaldiçoando, né? Cuidando ou deixando ele ao bel prazer, salvando ou deixando ele a passos largos para o inferno,
controlando o coração dos governantes para governar, para um governo equilibrado, para não destruir totalmente a criação de Deus, né? Porque se Deus deixasse por conta dos governadores do mundo, esse mundo não existia mais nada, né? Estava tudo destruído, né? Então, os ateus eles creem em alguma coisa. E, inclusive, ateu, eu vou classificar o ateísmo como uma falsa doutrina, né? O ateu é um falso mestre, porque ele ensina a sua doutrina, né? E hoje em dia, os ateus estão evangelizando muito mais do que os crentes, para a vergonha nossa, né? Porque nós é que recebemos a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No grego é euangelizomai, né? No caso da primeira pessoa da voz média, né? Ou da voz passiva, quase igual, né? Então, ide, o que Jesus disse é: ide e evangelizai. Então, para vergonha nossa, nós estamos evangelizando muito menos, mas menos, eu não estou exagerando não, muito menos, né? Vide Leandro Carnal, aquele Dawkins, né? Richard Dawkins e centenas de outros, né? Ateus que estão espalhando a sua doutrina aí como as chamas muito mais velozes do que as chamas do fogo do Pantanal. Né? E o número dos ateus está multiplicando. Multiplicando por quê? Porque está havendo evangelização por parte dos ateus, né? Antigamente o ateu, ele era ateu para si só. Ele não tinha aquela preocupação, aquela gana de arrebanhar outros ateus em torno dele. Hoje não. O ateu não quer ficar sozinho. Ele tem que publicar a sua mensagem. Então, quando eu estiver daqui a algumas semanas falando das características das seitas, né, e da falsa doutrina, eu vou achar uma brechinha para encaixar o ateu lá. Né? Porque sendo que o conceito de seita, nós aprendemos aqui quarta-feira, né, Eugênio? O conceito de seita é que é uma religião oriunda do cristianismo. Por exemplo, budismo não é uma seita. Sheichonoye não é uma seita. Islamismo não é uma seita, né? Confucionismo não é uma seita, né? É uma religião falsa, né? Pagã, né? Diabólica, mas não é uma seita. Seita é toda religião que surgiu a partir do cristianismo, né? Então, o ateísmo é oriundo do cristianismo. Todos eles, inclusive, se justificam arrogantemente: eu era católico, eu fui até coroinha do padre, né? Eu conheço eu tenho um amigo que era assíduo na igreja católica e se alegra nisso, mas se tornou um ateu, segundo ele. Então, o tema de hoje, baseado no versículo 3 de Judas, é a defesa da fé, né? E a mensagem para guardar em nosso coração, para você guardar em seu coração para sempre, é: como crente, você tem o dever de defender sua fé como um mordomo das coisas que Deus lhe entregou para cuidar. E eu passo a justificar essa mensagem aqui, ó. Primeiro porque Judas escreveu dando uma ordem: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, né? A exortação não é exatamente não é sempre um mandamento, mas uma exortação pode soar como um mandamento na medida em que, se você não agir conforme aquela exortação, você está fadado a certas sanções, a certa disciplina, a certo insucesso, né? A certos castigos, né?
Então, então aqui, e a questão da mordomia é porque o que é mordomia? É o gerenciamento de algo que nos foi entregue. E o que Judas disse? Eu exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue. Viu aí a palavra entregue? Né? Por isso que quando eu estava procurando uma mensagem para esse versículo 3, né, depois de muito custo, né, graças a Deus e oração, Deus me deu essa frase aqui, ó, que como um crente, você tem o dever de defender sua fé como um mordomo das coisas que Deus lhe entregou para cuidar. Então, a fé é uma mordomia, uma responsabilidade. Inclusive Pedro diz, né, que nós somos mordomos da multiforme graça de Deus. Né? Nós somos mordomos, dispenseiros, que é a palavra às vezes traduzida por a palavra grega, não se acha, eu vou dizer que a palavra grega para mordomo não se acha aqui nesse versículo, né? Só se acha aqui por inferência e dedução nas palavras entregue, na palavra entregue, né? Então, batalhar pela fé é uma responsabilidade de um mordomo, como a responsabilidade de um mordomo. Então, a mensagem, repetindo, é que você, meu irmão, como um crente, tem o dever de defender sua fé, exatamente como um mordomo deve fazê-lo, né, porque a fé foi entregue a você. No dia que você ouviu o Evangelho, Deus estava entregando a fé a você, e você recebeu essa fé. Agora, cuide dessa fé, né? Cativar é amar. Lembra dessa musiquinha? Responsável é você pelo que cativou. Então, se você cativou a fé, ela veio a você, se abraçou, você tem responsabilidade de cuidar. Aí, para exercer essa mordomia, né, essa responsabilidade como mordomo de defender a fé, você precisa entender a realidade e a gravidade do surgimento da falsa doutrina no primeiro século, que se estende cada vez mais intensamente, certo? Por isso que Judas, ele diz aqui, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, a diligência aqui pode soar como ânimo, né? Paixão, alegria de fazer alguma coisa, né? Zelo, esforço. Então, Judas deve ter sentado na sua escrivaninha, né? E dizer, agora eu vou compartilhar com os meus amados irmãos as bênçãos, vamos pensar assim, as bênçãos envolvidas na nossa salvação. Porque, meus irmãos, a salvação envolve tantas maravilhosas bênçãos que muitos crentes nem se deram por conta ainda, né? Por causa da imaturidade, não desfrutam, né? Às vezes eu me deparo com pregadores pregando em 1 Coríntios 2, 9, onde Paulo diz, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E os pregadores ingênuos, né, pregam, viu, irmãos? No céu, é no céu que Deus preparou essas coisas boas para nós. Então, eles fazem a pregação inteirinha com base na esperança
daquelas coisas boas que Deus preparou para os crentes no céu. Aí eu fico pensando, oh Deus, ele perdeu tanto de edificar a igreja, em vez de dizer, de ser futurista, fosse realista e atualista. Ele podia dizer, vejam irmãos, olha, na época do apóstolo Paulo havia judeus, mestres, doutores, havia filósofos, inteligentes, perspicazes, mas sabe, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, não penetrou nos seus olhos, nos seus ouvidos e nem nos seus olhos, nem de novo, coordenação motora, não penetrou nos seus olhos, agora vai dar certo, nos seus ouvidos, nem no seu coração, né? Mas aí eles esquecem que a pregação expositiva, chamada também de teologia bíblica, ela tem que considerar o contexto no qual aquele pequeno texto está inserido. Aí nesse caso os pregadores ingênuos, eu falo ingênuos, porque esses pregadores não são perversos, não são maus, eles têm boa intenção, eles amam o rebanho, amam os crentes, eles são verdadeiros pastores, né? Mas por uma ingenualidade, né? Ou então se deixaram iludir pela ilusão, né? Nem tudo na Bíblia é esperança, nem tudo na Bíblia é esperança. Pode ser que 80% da Bíblia seja esperança, mas tem lá os seus 20% de realidade atual que nós precisamos desfrutar aqui e agora, né? Que é o caso de 1 Coríntios, né? Aí, continuando, ele esquece de ler o versículo 10, que diz, mas Deus nos revelou, né, pelo Espírito que Ele nos otorgou, né? Então, eu creio que, eu não estou afirmando, mas eu quero pensar que Judas sentou na sua escrivaninha e disse empolgadamente, diligentemente, opa, agora eu vou encher aqueles corações de alegria quando eles lerem a minha epístola e verificar tantas bênçãos que são deles a partir do dia que eles foram salvos, né? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, né? A questão toda está nessa palavra comum, né? De nossa comum salvação, né? Deixa eu ver algumas coisas que eu escrevi aqui. Então, o que vem a ser comum, né? Se refere a quando se tratando de todos os salvos, inclusive de Judas, né? O que é comum na salvação? A pessoa de Cristo, né? O alvo, o autor e o consumador da fé, né? Em quem nós temos colocado a nossa confiança para a vida eterna. Isso é comum a todos os crentes. Então, talvez seria isso que Judas, ele não fala aqui, né? Mas continuando dando asa às nossas imaginações, mas com cuidado aqui e temor a Deus, para as nossas imaginações não voar demais, né? Se voar demais, sai fora da Escritura, né? Mas só para efeito de ilustração, né? Outra coisa comum é o Evangelho, né? O Evangelho é sobre Cristo. Então, a mensagem sobre Cristo é comum, né? O que mais é comum? A maneira de receber a salvação. Como é que nós recebemos a salvação? Né? Crendo em Cristo, né? A fé em Cristo. E por último, talvez Judas pensou no significado de comum, a vivência no Evangelho, como resultado de estar em Cristo, ter sido alcançado pela mensagem do Evangelho, e esse Evangelho produziu fé em Cristo em nós, e agora nós vivemos vivemos em Cristo.
Viver em Cristo, o significado é Cristo vive em nós, né? E por conta disso, Cristo vive a sua vida em nós. Por isso que nós somos alegres assim, acho que queria dizer Judas. Olha, gente, nós somos felizes porque quando fomos alcançados pelo Evangelho, quando fomos alcançados pela salvação de Deus, nós passamos a ter coisas comuns, como a fé em Cristo, a mensagem do Evangelho, a maneira como a gente recebe a Cristo e como nós temos essa vida abundante em Cristo, né? Talvez seja o que é comum na fé. Então, mas Judas disse: quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, né? Mas o significado, a gente fica preocupado muito com o que significa comum, mas você sabia que Judas já disse, né? Judas fala aqui do Evangelho, da comum salvação, mas o que é essa comum salvação? Ele já disse. Qual é a comum salvação? Fé. Ele já disse aqui embaixo, ó. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao santo. Então, o que é comum? A salvação comum? A fé. Tá certo? Então, resolveu. Não precisa ficar dando asas de imaginação, mas valeu, né? Imaginar um pouco aqui. Que Deus seja glorificado também na nossa imaginação, porque acabamos não saindo do foco, porque a nossa comum salvação é a fé, certo? Porque a salvação é unicamente pela fé. Essa foi a grande mensagem dos reformadores no século XVI, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível glorificar a Deus. Eu gosto de traduzir essa frase: é impossível agradar a Deus, colocando a palavra substituindo a palavra agradar pela palavra glorificar, que é a mesma coisa, né? Então, irmãos, para ser essa é a primeira medida a ser tomada pelo crente, para ele agir como um mordomo da fé, defendendo, porque a fé lhe foi entregue. Então, o crente precisa entender a realidade e a gravidade do surgimento da falsa doutrina. Foi tão grave, era tão grave, e aqui eu estou resumindo o ponto, foi tão grave que o Espírito Santo levou Judas a parar, a adiar a sua primeira alegria, né? E passar para uma segunda alegria, né? A alegria dele ia ser falar sobre a comum salvação, as bênçãos que envolvem a nossa comum salvação. Talvez seja isso a alegria de Judas. Mas o problema aqui, o problema na época de Judas era tão grave, né? Depois nós vamos chegar lá, né? Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram, né? E aqui é como se fossem assaltantes. O falso mestre é um assaltante da alma humana, né? Ou pelo menos da verdade que há ou está prestes a chegar na alma humana, né? Então, nesse sentido, o falso mestre, ele é um assaltante mais eficiente do que os assaltantes comuns, porque ele assalta a alma antes que a alma obtenha o seu tesouro, que é a fé, né? Então ele assalta daqueles que já têm a fé, ou pelo menos tenta assaltar, e daqueles que ainda nem chegou à fé, os assaltantes já introduziram na sua alma e já roubaram tudo, né? Aí haja ação policial para reaver esses bens, né? Então, nós somos esses policiais, né? O crente aqui está agindo como um policial, um mordomo policial na defesa da fé, dada a gravidade. Mas nem todos os crentes percebem, né? Tem gente, está cheio de verdadeiros crentes que acham que é normal
a doutrina dos testemunhos de Jeová, a doutrina dos mormons, a doutrina da congregação cristã no Brasil, a doutrina dos adventistas, né? E até chamam irmãos. Né? Teve uma vez que eu fiquei muito apaixonado pelos adventistas, mas nunca decaí. Né? Eu sabia que eles fizeram uma seita, mas falei, mas povo, porque eu caí na tentação de assistir o Novo Tempo, né? Assistir o Novo Tempo é uma tentação. E fiquei assistindo o Novo Tempo e vendo ele falando aquelas palavras bonitas, de fé, graça, né? Verdade, etc. Eu falei, bem que esse povo podia ir para o céu. Eu falei assim, eu desejei muito que os adventistas fossem salvos. Né? Não estou dizendo que não há salvo lá dentro, né? Porque há eleito enganado. Os eleitos, antes de ser salvos, eles passam por muitas espécies de ilusões neste mundo. Né? Eles passam pela ilusão do materialismo, eles passam pela ilusão das paixões impuras, eles passam pelas ilusões de conforto, de bem-estar pessoal, e eles passam pela ilusão religiosa também, tá certo? Então, meus irmãos, como bom mordomo, leve a sério essa questão da falsa doutrina. Ela existe, está aí e oferece muito perigo, muita ameaça. Eu não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, mas se você ficar iludido por um momento com essas seitas, você perde tempo de glorificar a Deus. E lembre-se, nós fomos criados, nós nascemos e fomos salvos para glorificar a Deus. Qualquer desvio desse foco é errado, né? Cuidado. Segundo ponto, também, além disso, você precisa partilhar do mesmo poder de discernimento de Judas. Olha, a Judas fora dado um poder de discernimento tremendo. Mas você diz, mas Judas era um profeta do Novo Testamento, chamado, convocado, escolhido para nos dar os oráculos de Deus, escrever livros inspirados para nos deixar para nós. Sim, mas Judas, a diferença de Judas é Judas por inspiração e nós por iluminação. Vem dar a mesma coisa. Judas foi inspirado para escrever o que tinha que escrever. E os leitores da epístola de Judas são iluminados para entender o que Judas escreveu. Porque a Bíblia, sem a iluminação do Espírito Santo, ninguém entende o que está lendo. Certo? Então, você precisa partilhar, né? Usar ao mesmo tempo, junto com outras pessoas, das mesmas coisas. Né? Então, você precisa... outra palavra aqui é comungar, né? Utilizar também, junto com Judas, o mesmo poder de discernimento, tá certo? Se você tem esse poder de discernimento, aí Judas parou com o que estava escrevendo e disse: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a palavra aqui, alguém pode, e dizem que alguém já pensou isso, né? Que Judas foi obrigado por uma pressão externa, né? Sim, havia uma pressão externa. Os indivíduos estavam já introduzindo a falsa doutrina, né? Essa era a questão externa. Mas internamente, Judas era um crente
e ele tinha comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo o inspirou a mudar de assunto. E daí? Todo mundo muda de assunto, mas no caso de Judas foi um ato de inspiração. Ele se viu obrigado, ou seja, ele viu, percebeu, por causa do discernimento que ele tinha, ele viu a necessidade de mudar de assunto. Então ele foi obrigado a compartilhar, né, com os crentes da época, né? Então a gente precisa ter esse discernimento de Judas para a gente comungar com Judas da premente necessidade de lutar pela fé que nos foi entregue. Porque muitos crentes estão dormindo hoje, meus irmãos, estão indiferentes, né? A falsa doutrina está progredindo diante dos seus olhos e ele não está fazendo nada, né? Mas Judas está dizendo aqui que a gente precisa fazer alguma coisa, pois a exortação segue o exortador, como disse João Calvino. O que João Calvino disse? É vão o que dizemos se falamos da salvação para outros, quando nós mesmos não temos nenhum conhecimento real dela. É aqui o meu ponto. Também você precisa partilhar do mesmo poder de discernimento que Judas. Porque, primeiro, você precisa ser salvo pela fé com Judas. Segundo, você tem que entender que Deus lhe entregou a fé. Terceiro, você tem que entender que você é um mordomo dessa fé. E quarto, você precisa defender essa fé. Então a exortação segue o exortador. Se o exortador for vazio, a exortação vai ser vazia. Mesmo porque, se ele é vazio, nem haverá exortação. Então Judas, cheio de alegria, de prazer pela salvação, também percebeu a iminência da falsa doutrina, da chegada da falsa doutrina e das suas ameaças, e resolveu mudar de assunto, né? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, né? É aqui que é o ponto, tá certo? Aqui o significado é: a necessidade compeliu Judas, porque os crentes estavam sendo assaltados pelos infiéis e os crentes precisavam estar preparados para combatê-los. O pensamento de Judas é: se esses falsos mestres chegarem até eles e eles estiverem despreparados, sem ser avisados, eles vão sofrer, né? Porque qual o maior sofrimento do assalto? É a surpresa. Ele chega de surpresa, né? E você não sabe o que fazer, né? Porque você não foi preparado. Ninguém está preparado para um assalto. Nem deve ficar com medo do assalto, né? Eu vou sair na rua, cuidado para não ser assaltando, olhando para um lado para o outro, assustado. Não, né? De qualquer maneira, o assalto é sempre surpresa, né? Mas Judas quer amenizar o sofrimento dos crentes, né? Prevenindo-os que eles virão, certamente. Tanto isso é importante, porque Judas não toca muito nos assuntos, nos pontos em que os falsos mestres estão ensinando errado. Como eu vou fazer depois que terminarmos o livro? Eu não sou melhor que Judas, né? Mas hoje em dia, dada a displicência dos crentes, hoje em dia, dada a indiferença dos crentes, hoje em dia, dado o comodismo dos crentes, eu vejo como Judas outra necessidade de colocar o dedo na ferida dos falsos mestres, né? Mesmo que venha doer neles e eles se volte contra mim, né? Aí quem está na chuva é para se molhar, né? E que Deus me ajude. Aí, eu coloquei uma explicação que não é daqui, depois eu volto aqui. Aí o terceiro ponto, e último,
já que você deve agir como um mordomo na defesa da fé, porque você vai prestar contas, né? Aí eu coloco aqui no terceiro ponto o seguinte: Deus, desde que esta exortação de Judas carrega um sentido de mordomia, então você, meu irmão, precisa assumir sua responsabilidade, pois haverá de prestar contas. Por que você deve assumir sua responsabilidade? Porque a ideia também comodista dos crentes de hoje espera somente nos pastores, né? E o irmão mais novo espera somente nos irmãos mais velhos. Não, do mais novo ao mais velho, dos membros da igreja ao pastor, né? Todos nós somos responsáveis na defesa dessa fé. Cada um deve ser um defensor da fé, porque a fé não foi entregue ao pastor, nem ao seu irmão mais velho na fé. Foi entregue a todos. Então, se ele foi entregue a mim, tanto quanto a você, porque a fé aqui, Judas diz que é comum, né? A fé é uma coisa comum a todos os crentes, né? E essa fé foi entregue aos santos. Aqui diz que foi entregue aos santos. Aqui a palavra santos aqui já não tem o mesmo significado da palavra santos lá em Timóteo, em outras passagens, mas porque em Timóteo a palavra santos se refere aos chamados para o ministério, os missionários, aqueles que devem ser sustentados em oração e financeiramente, em todos os sentidos, pela igreja, né? Os santos. Quando tirava as ofertas, eram ofertas para os santos, né? Mas santos aqui é todos os crentes, né? Também não são os santos católicos, né? Nessa época nem existia o catolicismo, né? Porque os santos católicos não precisam de apoio, não precisam de ajuda, não precisa de orações, não precisa de qualquer de amor, cuidado, né? Porque os santos católicos a Igreja Católica só reconhece que a pessoa é santa depois que morre, mas a Bíblia diz que a ordem é: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o santo é todo o chamado para a vida eterna, que em Cristo Jesus desenvolve a sua vida cristã a partir do exemplo de Cristo e dando bom testemunho neste mundo santo, né? Então, desde que esta exortação carrega sentido de mordomia, você, como um dos santos, precisa assumir essa responsabilidade, tá certo? Aqui Judas diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então essa fé foi entregue a você. A responsabilidade é de cada crente. Agora, deixa eu dar a dica aqui. Quando Judas fala que devemos batalhar diligentemente, note a palavra diligentemente de novo, né? Porque Judas estava diligentemente querendo escrever ao povo acerca da comum salvação, ou das bênçãos maravilhosas, ricas, que envolvem a salvação. Mas mudando de assunto, agora ele está querendo exortar os crentes a batalhar da mesma forma, diligentemente, com esforço, com alegria, com dedicação, né? Com zelo, né? Não medindo força, não medindo sacrifício, né? Então, quando Judas diz que os crentes devem batalhar diligentemente pela fé que foi lhe entregue, né? A força aqui da palavra